Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos nesta manhã, terceiro dia do nosso cerco de Jericó, agradecendo a Deus por estarmos juntos nestes dias de oração, de intercessão pelo Brasil, pela saúde do Brasil, do povo brasileiro, também pedindo em favor da nossa igreja, para que possamos ver reinar a nossa nação, a paz, a liberdade, a saúde para todos. No início desta Santa Missa, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, Atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal, que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplei a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos, através do Evangelho de hoje, na companhia de Jesus e Nicodemos. Esse diálogo tão profundo e que nos encanta nesse tempo pascal. Jesus hoje dirige a Nicodemos este versículo que nós conhecemos e todo católico deveria conhecer de cor, porque inclusive quando nós tivemos a ocasião de ouvi-lo agora, recentemente, eu dizia, olha, é o resumo da Bíblia, é o resumo da Sagrada Escritura, de tal modo que se ficarmos sem a Bíblia um dia, lembrando desse versículo, nós temos acesso a todo o conteúdo, a toda a profundidade da Sagrada Escritura. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que não morra aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, diz Jesus, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, em primeiro lugar, tem que nos perguntar de que mundo Jesus está falando. Com certeza, não é este mundo de pecado, não é este mundo de miséria, não é este mundo de doença, de morte, de fome. Esse mundo é condenado por Deus. Esse mundo já está condenado. Então é importante que a gente entenda
De que mundo Jesus está falando? Deus amou o mundo que Deus criou, o mundo que saiu das suas mãos, o mundo que originalmente é feito para a graça, é feito da graça para a graça, o mundo que Deus criou gratuitamente e nos deu para que dele pudéssemos usufruir. Nunca é demais e desimportante dizer e lembrar que no princípio era a graça, no princípio era a amizade, no princípio era o amor, no princípio não era a morte, no princípio não era a doença, no princípio não era o ódio, o pecado. Foi a nossa desobediência que desestabilizou o mundo criado por Deus, o mundo de graça criado por Deus. Como é que seria o mundo se nós não tivéssemos pecado? Nós não fazemos nenhuma ideia assim mais profunda. Podemos fazer algumas conjecturas, mas com certeza não seria isso que nós estamos vendo. Não seria isso que nós estamos assistindo. Então vim dizer para mim, a gente escuta nesse tempo que nós estamos passando. É porque Deus quer. Hoje eu ouvi assim, isso é um castigo de Deus. Não. Deus não é o autor da morte. Deus não é o inventor de doença, de calamidade. Agora, Deus pode utilizar, e Deus utiliza, esses flagelos que nós atraímos para o mundo, com os nossos pecados, para o nosso bem. Aquilo que seria somente a nossa destruição, porque uma doença só poderia ser, do ponto de vista humano, destruição. Um vírus vem, uma bactéria vem, uma tragédia, um desastre vem, cai sobre nós. Então, desde uma tragédia imensa, enorme, um vírus minúsculo, microscópico, cai sobre nós, o que é o resultado? Destruição. Aí Deus pega isso que seria destruição, Deus toma isso que seria o nosso fim, e Deus diz não. Deus diz assim para o vírus, Deus diz para o coronavírus, não, você não tem a última palavra. Deus toma uma tragédia, uma desgraça, que possa se abater sobre a face da terra, são inúmeras, e é uma atrás da outra, e Deus diz não. As nossas mentiras, porque também é uma tragédia, e Deus diz não, a mentira não tem a última palavra. Nós tomamos o ódio que se espalha sobre a face da terra, e Deus diz não, o ódio não tem a última palavra. Então o que é impressionante? É que o amor de Deus não deixou de ser amor depois que nós pecamos. Nós sujamos a obra da criação, nós estragamos a obra do Criador, Ele continuou nos amando. É que a gente não entende isso, que a gente não amaria. Se alguém estragasse alguma coisa, não, imagina, alguém estraga uma coisinha nossa, a gente já passa a odiar aquela pessoa pelo resto da vida e na outra, se for o caso. Eu não gosto nem de ouvir falar do nome, a gente risca, né? Tem algumas coisas que a gente nem é tão afetado psicologicamente que a gente nem lembra. Alguém fala assim, tu te lembra de... Quê? Nem sei do que você está falando. E é verdade, a gente apaga, Deus não. A gente estragou o que Ele criou, nós nos voltamos contra Ele, nos tornamos inimigos dEle, desrespeitamos a Ele, fomos ingratos, que é a pior de todas as coisas, né? A pior reação ao amor é a ingratidão. A pior paga que se pode dar ao amor é ser ingrato. É o que nós somos, é o que nós somos, o tempo todo. E o tempo todo essa palavra está valendo, viu? Essa palavra vale até o último suspiro da nossa vida, até a última e decisiva escolha que nós façamos com liberdade sobre a face desta terra. A palavra de Deus é essa: Deus me amou de tal maneira que se hoje eu tivesse a última chance, o último dia da minha vida, depois de ter estragado tudo, Ele morreria por mim, Ele morre por mim, Ele se entrega por mim e Ele continua me amando. Nós estragamos, nós somos ingratos, nós nos separamos e Ele continua dizendo, eu te amo.
eu te quero, eu te perdoo. Primeiro porque Deus sabe da nossa miséria, Deus sabe da nossa ignorância. Então muita coisa Deus sabe. Nós conhecemos de nós, eu costumo lembrar e dizer assim, é como se nós fôssemos um iceberg. Sabe quando você vê a pontinha do iceberg no ar? Nos filmes, né? A gente vê aquela pontinha, a gente não sabe o que está por baixo. Nós somos isso, nós somos a pontinha do iceberg. O que nós sabemos de nós é tão pouco. Agora calcule os outros que acham que sabem alguma coisa de nós. Mas Deus sabe tudo. Você está entendendo a imagem que eu estou criando? Deus olha e Deus vê o iceberg inteiro. Ele vê a nossa totalidade, Ele sabe das frustrações, Ele sabe dos percalços, Ele sabe dos traumas, Ele conhece a nossa história. E daí a bondade dEle, e daí a pena, a misericórdia. Nós somos como um vermezinho, o Salmo diz isso. Nós somos como nada diante de Deus. O que é um homem diante de Deus para que Ele ainda tenha paciência e misericórdia? Nós não somos nada, mas Ele é Deus. Essa é a diferença. Nós não somos nada, mas Ele é Deus. E por ser Deus infinito, e por ser Deus absoluta bondade, a verdade, a vida, então Ele pode olhar para esse vermezinho que sou eu, para essa porcariazinha que sou eu, esse nada que sou eu, e ter pena e compaixão de mim. Daí você entenda por que Deus é tão misericordioso e tão paciente. Porque Ele sabe que nós precisamos desse amor, nós necessitamos desse amor. Então Deus não veio para condenar ninguém, Jesus não veio para tirar ninguém do inferno. Deus não tem prazer nenhum em ver o homem se perder. Deus não tem alegria, né? Deus, tem gente que tem essa imagem de uma espécie de um sádico, né? De um pai tirano, né? Velho, barbudo, maldoso, dizendo, agora você vai ver, eu vou te lascar, vou te ferrar, acabar com a sua vida. Porque nós somos assim. Então, com muita facilidade, nós fazemos esses antropomorfismos. Nós passamos para Deus aquilo que é do homem. Nós humanizamos da pior maneira possível o que é Deus, quem é Deus. Mas essa não é a imagem humana de Deus. A imagem humana de Deus é Jesus de Nazaré. Ele é o rosto humano de Deus. Ele é Deus que se fez homem. E ali ele está diante de Nicodemos. Olha que Nicodemos era um homem praticante, era um homem temente a Deus, era um homem de moral ilibada, era um homem que conhecia a Escritura, mas que estava preso. Lembra que nós ouvimos ontem? Estava morto, estava nas trevas, amarrado a pessoas, amarrado à sinagoga, preso à religiosidade, uma religião que não liberta, mas que torna o homem cada vez mais cativo, cheio de preconceitos, cheio de autossuficiência. Esse era Nicodemos. E para esse homem, Deus tem uma palavra. E a palavra que Deus tem para ele é de libertação. Que outra palavra Deus poderia ter para você, meu irmão e minha irmã que está em casa me ouvindo nesta manhã? Que outra palavra, senão a palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de misericórdia. Agora, também é verdade que experimentando, se você conhece essa palavra de amor, de bondade, de misericórdia, de vida, de perdão, que é assim também que você deve proceder com os outros, com os irmãos. Aquele que experimentou esse Deus que não condena, mas que salva, não pode ser um condenador compulsivo, um atirador, né? Nem um sniper que fica mirando, sabe? Aquele ali não presta, aquele, ou então um atirador louco, né? Que sai dando tiro para todo lado. Um cristão não pode. Um cristão tem que ser um homem, uma mulher de bondade e de misericórdia, não de condenação. Muitas das nossas doenças espirituais, das nossas enfermidades espirituais, está nesse coração pesado, que julga e condena os outros. Aqui entre nós, esta era a especialidade da sinagoga.
Se tinha uma coisa que a sinagoga sabia fazer, Silvia, era condenar. Então, Nicodemos tinha sido treinado para isso, para ser um ajuizador dos outros e um condenador dos outros. Uma religião da condenação. Que bem que isso tem feito para você? Nenhum. O que isso tem feito na sua família? Só desunião. Não tem feito outra coisa. Na sua vida pessoal, o que isso tem acrescentado? O que isso tem feito de você um homem, uma mulher melhor? Não tem feito. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. É como se Jesus dissesse: Nicodemos, começa por você, que merecia a condenação e que agora está conhecendo o perdão e a libertação, para que você não repita essa religião da condenação, essa religião que põe os outros no inferno, mas que você, salvo, liberto, amado, aprenda a salvar, a libertar e a perdoar. Eu creio que essa é a grande cura que Deus quer fazer nesta manhã nas nossas casas, nas nossas vidas. Visite o seu coração nesse momento. Entre na sua mais profunda intimidade e diga: Senhor, eu aceito, eu recebo na minha vida com gratidão o teu perdão e a tua misericórdia. Eu reconheço que preciso, que eu tenho estragado a minha vida e a vida ao meu redor por este sentimento, por estas atitudes de condenação. Salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor, e faz-me instrumento desta libertação, deste amor. Hoje, nesse terceiro dia do cerco de Jericó, em que o Brasil inteiro está se reunindo a cada dia, né? Tanto às 4 horas da manhã para o rosário, quanto durante o dia para as missas e em outras orações durante o dia, um grande clamor ergue-se da terra, especialmente da terra brasileira, a Deus. E o clamor é esse: Senhor, não condeneis o Brasil. Ou seja, Senhor, não permita que o Brasil se condene. Não permita que a nação brasileira pague o preço da condenação, de ter se afastado da tua presença. E quando um povo com sinceridade louva a Deus, adora a Deus e pede clemência e misericórdia, ora, o Evangelho é claro, não tem como Deus não perdoar. Não há possibilidade de Deus não vir em socorro, porque foi para isso, exatamente para isso que Ele veio. Que essa palavra cale fundo hoje no nosso coração, que você possa passar todo dia usufruindo dessa verdade, de que Deus me amou, Deus nos amou, e a palavra dele sobre nós é de salvação. Assim seja. Amém. Nós vamos agora oferecer a Deus o pão e o vinho, que vai se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Você não está podendo participar das missas presenciais, mas o poder dessa palavra entrou na sua casa. Nós estamos nos alimentando praticamente e exclusivamente da palavra de Deus. E essa palavra tem esse poder de ser alimento também para a nossa vida, de nos alimentar. Então, apesar de não podermos fazer a comunhão sacramental, de recebermos a Eucaristia, Deus encontra um outro meio de nos alimentar, que é alimentando-nos pela sua palavra. Então, de todo jeito, Deus encontra um caminho para nos salvar. Não é um impedimento para a nossa salvação não poder comungar, porque nós não estamos comungando, não porque não queremos, mas porque estamos sendo impedidos de comungar. É completamente diferente. Vou te dar um exemplo. Na Índia, onde São Francisco Xavier pregou em algumas regiões, durante séculos eles ficaram sem o acesso de padres para celebrar a missa. São Francisco Xavier fundou uma comunidade católica, várias comunidades que ficavam no meio das montanhas
Ali tinham catequistas que todo ano batizavam as crianças que nasciam, celebravam as cerimônias que seriam como se fosse o casamento, faziam o que era possível. Chegavam missionários budistas, eles diziam muito obrigado, Deus abençoe, nós somos cristãos católicos, e nós amamos Nossa Senhora, nós obedecemos ao Papa, eles não sabiam nem quem era o nome do Papa, e os budistas passavam. Vinham hinduístas, eles diziam a mesma coisa, muito obrigado, Deus abençoe, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Missionários protestantes chegaram, até que os missionários católicos conseguiram acessar novamente, em alguns lugares, 400 anos depois. O poder da pregação de São Francisco Xavier e de outros missionários naquela região foi tão poderoso que eles conseguiram, algumas comunidades, passar 400 anos, 4 séculos. Isso que você não está conseguindo passar um mês, 2 meses, 1 ano de pandemia, esses cristãos católicos conseguiram, de geração em geração, 400 anos, vivendo somente da palavra, vivendo somente dos ensinamentos doutrinários que foram passados pelos primeiros missionários. Todos eles viveram e morreram como católicos. Isso é um tapa na nossa cara. Deus amou de tal sorte, de tal modo, esses nossos irmãos, que eles não tinham como viver de outra maneira que não fosse debaixo da graça de Deus. E Deus encontrou um caminho, um jeito de alcançá-los, sempre e a cada geração. Eu estou dizendo isso para que você fique firme e não desanime da sua fé. Assim seja. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora nos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Vai, Senhor, nas minhas culpas, purificar-me. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, e sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. 7º dia de Mônica Bernardino, também pela alma de Nicanor, de José Correia e todos os outros marcados sobre o santo altar e na nossa lembrança. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos, com amor e muita confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, pois que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Em sua casa, faça a sua comunhão espiritual, unindo-se ao sacrifício de Jesus na Santa Comunhão. Diz o Senhor: fui eu quem vos escolhi do mundo e enviei, para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Totalmente calmo. Se eu estar calmo, eu paro.
Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, vamos pedir, como fazemos toda quarta-feira, a Nossa Senhora de Lourdes, sua bênção e sua proteção, ela que é a matrona dos enfermos, que ela possa velar pelo povo brasileiro. Também de modo muito especial, a nossa gratidão à nossa padroeira, por toda a proteção que ela tem dado à nossa paróquia. Nós nunca nos cansaremos de agradecer todas as graças e bênçãos que nós temos visto, ouvido e presenciado durante esses anos, esse ano e meio quase, né, de pandemia, indo para 2 anos, e como a nossa paróquia tem sido guardada, protegida, todos os filhos dessa paróquia socorridos. Nós pedimos à Mãezinha querida que essa proteção e bênção se estenda sobre toda a nossa diocese, sobre todo o nosso estado, sobre toda a nossa nação. Nossa Senhora em Lourdes pediu para que Santa Bernadette cavasse, e ali nascia uma fonte de água, símbolo da água viva que é Cristo Jesus, da água da vida que é Cristo Jesus. Água de perdão e de misericórdia, água de bondade e de salvação, lavando o povo brasileiro, purificando esta nação. É o que nós pedimos, que da fonte que jorrou em Lourdes, símbolo do lago aberto de Jesus, saia, corra uma fonte de água pura para lavar esta doença da face da terra, purificar os corações, encaminhar os filhos de volta à casa do Pai. É o que nós te pedimos, ó Mãe. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste festeiro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, fiquemos em paz, e que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Amanhã, o 4º dia, está certo a conta que eu estou fazendo? O 4º dia do Cerco de Jericó será transmitido da gruta, e em seguida nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, sendo um grupo revezando após o outro até o fim do dia de amanhã, dia de quinta-feira, dia especialmente dedicado à adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira a transmissão será daqui, e no sábado também a transmissão será daqui da Igreja Matriz. Bom dia a todos, fiquem com Deus.